Olá, turminha! Sejam bem-vindos para mais uma correção do Plano de Estudo Tutorado PET Volume 1, 2021. O componente curricular de hoje é Ciências. A matéria que nós vamos estudar é Matéria e Energia, tá? Ela trouxe aí para gente um texto. Leia o texto a seguir para resolver as atividades 1, 2 e 3. Então, é muito importante que vocês leiam o texto com bastante atenção. Vamos ler juntos aqui? Mistura em nosso cotidiano. Vamos nos lembrar de que a água do mar é cheia de misturas como areia e sais minerais. O ar é constituído por uma mistura de diversos materiais, como nitrogênio, oxigênio, gás carbono, vapor de água e poeira. A composição do solo é variável, onde é formado principalmente de argila, areia, minerais, humus e água. No meio ambiente, é quase impossível encontrarmos materiais separados. Para conseguirmos substâncias puras na natureza, são necessários métodos para separá-las. No meio ambiente, os materiais estão sempre sofrendo transformações. Um incêndio na floresta pode transformar as árvores em carvão. Em contato com o oxigênio presente no ar, os metais enferrujam. Com o tempo, os alimentos mudam o gosto e apodrecem. Quando alteramos o tamanho ou forma de um material e ele sofre uma mudança, mas não é transformado em outra, dizemos que houve uma transformação física. Porém, quando os materiais são misturados, dando origem a novos, dizemos que houve uma transformação química. Se misturamos em um recipiente água com vinagre, essa mistura será irreversível. No entanto, se em uma vasilha misturar os grãos de arroz e feijão, essa mistura poderá ser reversível. Processos reversíveis são aqueles que podem ser mudados, podendo realizar a trajetória inversa do processo. Tomemos como exemplo um copo de água no estado líquido. Colocamos esse copo com água em um congelador para que ele se transforme em gelo. Se depois de um determinado tempo retirarmos esse copo com gelo e deixarmos a uma temperatura ambiente, a água irá derreter e ficar líquida novamente. Esse é um exemplo bastante prático de um processo reversível. Os processos irreversíveis são aqueles que só podem ser executados em um sentido, sem que haja retorno para o estado original. Um exemplo disso é quando cozinhamos um ovo. Após ser cozido, o ovo não poderá retornar ao estado original. Esse tipo é o tipo de mudanças que representam um processo irreversível. Então, esse texto, gente, ele vem falando um pouquinho aí sobre as transformações ocorridas na matéria, né? Essas transformações, elas podem ser irreversível e reversível. Irreversível é aquela que não tem mais como você voltar atrás. Por exemplo, o texto deu aí o ovo. Se você cozinhar um ovo, depois não tem como você fazer esse ovo ficar cru novamente. E as reversíveis são aquelas que a transformação ocorre, mas tem como você voltar ao estado anterior. Por exemplo, um picolé. Se o picolé derrete, se você colocar ele no congelador novamente, ele vai endurecer. Então, ele é reversível. Agora vamos às questões. Com base no que você aprendeu e leu no texto acima, continue o texto abaixo, dando a sua opinião ou relatando alguma experiência sobre misturas no cotidiano. Não se esqueça de colocar o título e usar as pontuações necessárias. Eu comecei, agora é com você. Aqui, gente, esse texto é uma resposta pessoal, né? Quem ano passado prestou bastante atenção, realizou as atividades do PET do quarto ano, né? Dos planos de estudo doutorado do quarto ano, fez as atividades corretas, não teve dificuldade em fazer o texto, porque nós estamos revisando a matéria do ano passado.
Essa matéria não é desconhecida de vocês. Vocês já fizeram atividade, então vocês não terão dificuldade em continuar esse texto. O começo do texto é: as misturas estão em toda parte em nosso cotidiano, desde o ar que respiramos até o suco que bebemos. Para preparar uma receita de bolo, é necessário fazer uma mistura com ingredientes. Há misturas que podem ser reversíveis e outras que são irreversíveis. Agora, vocês vão usar a criatividade com base no que vocês conhecem, no que você já estudou, né? E terminar o texto, né? Falando aí, dando a sua opinião ou alguma experiência que você já viveu, que você já fez, e vai falar aí no texto. Segunda questão. Preencha a cruzadinha de acordo com as palavras em negrito no texto. As palavras em negritos, gente, são essas que estão marcadas aqui, ó, de escuro, né? Essas aqui, ó, essas palavras são em negritos. Então, você vai colocar aqui, correspondente às palavras lá. Então, ó, no meio ambiente, os materiais estão sofrendo, ó, transformações. Tá aqui, ó, no meio ambiente, os materiais estão sempre sofrendo transformações. Não tem dificuldade, é só você olhar o texto, voltar lá e ler novamente, né? Substância presente no ar que respiramos, o oxigênio. Olha o oxigênio aqui no texto. Ó, tá vendo o oxigênio? A queima de madeira para fazer o carvão é um processo irreversível. Gente, irreversível, né? Aquele processo que não pode voltar atrás. Uma vez que você queimou a madeira, ela vai virar carvão. Não tem como você voltar a fazer ela virar madeira novamente. É um fator que pode modificar a matéria, a temperatura, né? Olha para você ver, o ovo cru, ele cozinhou foi através de quê? Da temperatura. Houve aí uma mudança da matéria através do calor, né? Então, a temperatura, tá bom? É um fator que pode modificar a matéria. Em contato com o oxigênio, os metais enferrujam, né? Então, o oxigênio, ele causa a ferrugem aí dos metais. O derretimento do gelo é um processo reversível. Coloquei o gelo, tirei o gelo da geladeira, virou água. Se eu voltar ele para o congelador, né, na geladeira novamente, ele vai voltar a ser gelo. A água do mar é cheia de misturas, como areia e sais minerais. O solo é formado principalmente de areia, minerais, argila, humus e água. Aí, de acordo aqui, você vai preencher a sua cruzadinha aí, ó. Transformações, oxigênio, irreversível, temperatura, enferrujam, reversível, água e humus. Dada as seguintes afirmativas abaixo, preencha a lacuna com reversível ou irreversível. Mistura de água e vinagre é irreversível. Depois que você colocou o vinagre com a água, não tem como você separar. A água em estado sólido, gelo, ela é reversível, nós já falamos lá em cima. Madeira carbonizada é irreversível, também já falei lá em cima com vocês. Metal enferrujado, irreversível. Mistura de água e tinta, irreversível. Então, nós encerramos por aqui, né, a correção do PET de Ciências, né, da primeira semana.